Deus, em sua infinita graça, sempre cuida para que nós tenhamos o melhor para a nossa vida. Nós precisamos cuidar para também dar o melhor para Ele. E desde o princípio Ele pensou assim. Eu quero começar hoje uma série de estudos sobre a biografia de homens do Antigo e do Novo Testamento. Isso vai levar meses fazendo isto, mas eu gostaria de levar você a conhecer homens e mulheres da Bíblia que foram bênção na vida de muitas pessoas. E eu quero começar com o primeiro homem. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multiplicam-se. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Aqui nós temos a criação do primeiro homem chamado Adão. Adão recebe a bênção de ser o primeiro homem aqui na terra. E ele foi criado do pó da terra. E quando nós levamos alguém para o cemitério, nós sabemos que esta pessoa voltará para o pó da terra novamente. Porque este é o plano de Deus para cada um de nós. O plano de Deus é que nós possamos viver. O que Deus quis de Adão? Ele fez ele a sua imagem. Não é a figura física, mas é a pureza do seu coração. Deus o fez puro, sem pecado, segundo a sua imagem, a imagem da santidade de Deus. E ele coloca ele nessa terra e diz, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem. Ou seja, ele era para cuidar daquilo que Deus havia criado. Este ainda deve ser hoje o grande objetivo nosso também, de cuidar daquilo que Deus criou. E infelizmente a humanidade muitas vezes tem destruído muitas coisas, mas nós precisamos continuar tendo essa certeza de que aquilo que Deus criou, nós vamos cuidar. E aí Deus o abençoa e ele cria ele homem e mulher. Depois nós vamos ter a criação da mulher mais uma vez separado no texto, mas ele os cria assim. E ele diz, sejam férteis, multipliquem-se. Ou seja, vocês vivam criando filhos, criando netos, criando bisnetos, vivam desta forma. E ele lhe deu todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente e árvores, eles servirão de alimento para vocês. Se você viaja pela grande Amazônia brasileira, hoje você vê quantas frutas Deus colocou, quantas plantas maravilhosas Deus colocou dentro daquela Amazônia. Isso muitas vezes em outros lugares não se acha, mas a gente pode plantar isto. E assim foram concluídos o céu e a terra. E aí no capítulo 2 de Gênesis diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor ordenou, coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante como nós somos como seres humanos, parece que Adão já foi assim na sua criação. Quando nós ouvimos alguma coisa que nós não devemos fazer, nós queremos fazê-lo. Observe uma criança. Se você disser não para ela, ela vai lá e vai querer testar para ver se realmente é não. Ela vai querer ver se realmente é assim. E Adão e Eva foram exatamente assim. Deus diz para eles não comer da árvore do bem e do mal. Eles comem. Primeiro Eva, daí ele dá para Adão. E aí eles, os dois, se sentem de repente nus. Porque eles viram que agora eles não estavam mais vivendo completamente a imagem de Deus. E aí eles sentem que eles estão vivendo a vida de um pecado. E por isso ele tem que os castigá-lo. Mas ele havia feito um para o outro, para que se complementassem. Porque diz assim, esta é sim o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher,
porque do homem foi tirado. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Ou seja, eles viverão juntos. Eles viverão como se sempre tivessem sido um casal, como se fosse desde pequeno. E eu fico olhando para o meu casamento, que completa agora quase 50 anos, eu fico olhando para isso e digo, Deus, como você nos fez de uma forma tão bonita para nós vivermos em união um com o outro. Só que este homem, ele peca. E como consequência deste pecado, ele é expulso do jardim do Éden. E aí Deus dá a ele uma dificuldade. Ele diz que agora, sob o suor do teu trabalho, você vai ter o seu pão de cada dia. Lá no jardim do Éden, ele tinha tudo à disposição dele. Agora ele deveria trabalhar para ter as coisas. Por isso Deus sempre tem nos mostrado o caminho que nós devemos andar. Deus sempre tem nos amado. Deus sempre tem mostrado seu carinho e seu amor por nós. Mas ele diz, como consequência do pecado, você vai agora trabalhar, você vai suar, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus dá a eles 2 filhos, Caim e Abel. Esta é a história de Adão e Eva, e que Deus esteja te abençoando.